Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com resolução de endereços. Vamos avançar aqui um pouquinho. Bom, muito bem. Então, nós temos aqui destino na mesma rede. Como se comporta o MAC e o IP? Bom, o MAC é o endereçamento da camada 2 do modelo OSI, né, de controle de acesso ao meio. E o IP pode ser IPv4 ou IPv6, está na camada 3 do modelo OSI. Vamos ver esse gráfico aqui. O que ele nos conta? Observe o seguinte, o PC1, que tem o endereço MAC AAAA, obviamente que está reduzido esse endereço para fins didáticos, né? Quer se comunicar com a máquina PC2, que tem o endereço MAC 555555. Então, vamos ver aqui o quadro, né? Do ponto de vista da camada 2, nós temos o destino, a máquina 55, a origem, a máquina AA. Endereço versão 4 da origem, o 1010, 9268.10.10, e o destino 98.10.11. Então, observa-se que essas duas máquinas estão no mesmo segmento de rede, porque elas estão na mesma rede /24, 9268.10. Tá? Muito bem. Então, como é que se comporta uma transmissão dessa aqui? Né? Você vai observar que a transmissão é direta, né? Do endereço da máquina A para a máquina 5, você faz uma transmissão, coloca no switch. O switch, se já possui na tabela tabela MAC dele, vai fazer o encaminhamento para a porta devida e faz a entrega. Simples, puramente assim. Tá? Quando o destino está numa rede remota, tá? Bom, quando você está numa rede remota, o que você pode observar aqui? Ele continua a máquina 192.28.10.10, quer se comunicar com a 10.1.1.10, que está em outra rede, em outro segmento. Tem que passar aqui por dois roteadores. Então, quando o PC1 vai iniciar a transmissão, né, na camada 2, o que acontece? Ele vai transmitir da máquina A, que é ele, para a máquina B, que é a porta do default gateway da rede. Observa aqui, ó, MAC de destino, B. Por quê? Porque é a porta do default gateway do roteador. Tá? Ele não vai se preocupar com o default gateway, com o MAC lá do destino. Não interessa. O endereço MAC só tem importância no segmento local. Por exemplo, você está na sua rede doméstica em casa, ou você está numa LAN house, aqueles endereços MAC que estão trafegando ali só tem importância local. Quando vai sair para uma outra rede, como é o caso aqui, vai passar pelo seu roteador da sua residência ou da sua LAN house, esse endereço MAC não tem mais importância. O endereço IP não muda, mas o endereço MAC muda a cada passagem de roteamento. Observa aqui, então o que ele faz inicialmente? Ele vai mandar do PC1 para a porta do default gateway, que é a gigabit 0/0/0 de R1. Chegando aqui, o que acontece em R1? R1, quando ele pega o sinal aonde? Na camada 1, sinalização. Aí ele desencapsula para a camada 2. Na camada 2, olha, o endereço MAC de destino é BBB, é para mim. O que ele faz? Desencapsula para a camada 3. Quando ele desencapsula para a camada 3, o que ele encontra? O destino é 10.1.1.10, que pertence à rede 10.1.1. Ora, eu sei como chegar na rede 10.1.1. Eu não tenho ela comigo, mas eu sei como chegar. Eu tenho que mandar para R2. E R2 encaminha. Né? Isso aqui ele vai na tabela de roteamento. Então vamos revisar rapidamente. O que acontece? Chega aqui em BBB, ele desencapsula, vê que o endereço de destino MAC é dele, passa para a camada 3. Na camada 10, ele vê que 10.1.1.10 pertence à rede 10.1.1, que ele conhece. Ele tem que mandar para R2. É o que ele faz. Ele encaminha para R2. E como é que ele manda para R2? Agora ele vai encapsular novamente. Né? Ele vai pegar essas informações e encapsular novamente. Ele desencapsulou para saber o que era até a camada 3. E agora, na camada 3, ele vai encapsular de novo. Só que na camada 2, o que ele vai fazer? Ele vai sair pela gigabit 0/0/1, que tem o MAC CCCCC. Então, essa é a origem agora. E o destino, ele sabe que o destino é DDDDD, que é o MAC da próxima porta do roteador R2 que ele deve encaminhar. Então, como fica o destino? DDD e a origem CCC. Tá? Então, camada 3 não muda, mas a camada MAC vai mudando a cada salto. Quando chega em R2, o que acontece? Bateu na porta de R2 na camada 1, ele desencapsula para a camada 2. Quando ele desencapsula para a camada 2, ele vai verificar, o endereço MAC destino, DDDDD, é o meu. O que eu faço? Desencapsulo para a camada 3. Quando desencapsula para a camada 3, o que ele vai ver? Olha, é para 10.1.1.10.
é a rede 10.1.1. Olha, eu sei como chegar, essa rede está aqui do meu outro lado, na minha outra interface gigabit 0/0/0. Então ele está na camada 3 agora, o que ele vai fazer? Ele vai encapsular de novo, agora para sair pela gigabit 0/0/0. Então como é que fica o MAC? Ora, a origem agora e o destino? 55555. Isso na camada 2. E na camada 3? Continua igual. A origem ainda é a mesma lá do começo, que é a 10.168.10.10, e o destino ainda o mesmo, 10.1.1.10. Ok? Então, esse processo de salto, a cada salto roteador, o endereço MAC de origem e destino vai se alterando. Por isso que o endereço MAC só tem importância em cada segmento. Ele é importante neste segmento, esses dois endereços MAC são importantes nesse segmento, e esses dois endereços MAC têm importância nesse segmento. Agora, entre segmentos não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma. Né? Vamos aqui em frente, aqui tem algumas perguntas, vamos aqui para o ARP. No protocolo ARP, o que nós temos? Visão geral do ARP. Né? Vou mostrar aqui nesse gráfico. Tá? Essa máquina, o 192.681.5, ela precisa mandar uma informação para o 192.687. Nós já vimos que precisa encapsular na camada 2. Isso aqui é camada 3, IP. Mas essa máquina HI não sabe qual é o endereço MAC de H4. H1, né? H1 não sabe qual é o endereço MAC de H4. E agora? Ele precisa preencher o encapsulamento na camada 2, mas ele não tem o endereço MAC da camada do H4. Então ele precisa descobrir. E quem é que responde isso para ele? É justamente o protocolo ARP, que é um protocolo de resolução de endereço. Address Resolution Protocol, protocolo de resolução de endereço. Vamos ver como é que ele faz isso. Aqui ele explana bem, faz um gráfico bem interessante. Vamos ver. Então aqui é o caso. O 5 precisa mandar para 7, mas não sabe. Então nesse momento o que ele faz, pessoal? O protocolo ARP, ele manda para todo mundo na rede, ele manda em broadcast na rede, né, perguntando assim, quem tem o endereço IP 192.681.7? Quem tem o endereço IP 192.681.7? E como é que ele faz isso? O ARP faz isso porque na camada 2 ele preenche o endereço de destino, porque ele não sabe qual é o endereço de MAC de destino de 7, porque esse é o que ele quer achar. Então ele manda no MAC da camada 2 do 192.687 preenchido com o quê? FFFFF, que é tudo em hexadecimal, que em binário vai ficar tudo setado com 48 bits. O MAC não são 48 bits, 48 bits preenchido com 11, que vai dar o hexadecimal FFFF, ok? Então ele manda para todo mundo. O que acontece com essa máquina H2 aqui? H2, quando ela recebe a sinalização na camada 1, ela desencapsula para a camada 2. Qual é o endereço MAC de destino? FFFF. Ah, isso é um envio em broadcast. É para mim também. Então, deixa eu desencapsular para a camada 3. Quando ela desencapsula para a camada 3, o que ela encontra? 192.681.7. Ih, eu não sou um 7, eu sou um 6. Então, deixa para lá isso. A mesma coisa o 8 vai fazer. Ele vai receber na camada 1, desencapsular para a camada 2, vê o endereço MAC de destino, FFFF. O que ele diz? Ah, é para mim também. Desencapsula para a camada 3. Quando ele pega, ih, rapaz, isso aqui é para 7, ó, e eu sou 8, vou deixar para lá. Já a 7, o que ela faz? Ela desencapsula para a camada 2, FFF, ixi, é para mim também. Desencapsula para a camada 3, enquanto, rapaz, olha, eu sou o 7. O que ele está querendo saber é meu endereço MAC. Eu vou responder, porque já vai com o meu MAC respondido para ele. E é isso que acontece. Ó, esse aqui eu não sou eu, e ele vai enviar o MAC. Então ele MAC e ele já envia o unicast, porque ele já sabe quem pediu, ok? Então é assim que o protocolo ARP. E aí depois disso é que as informações de H1 podem ser enviadas para H4, ok? Vamos em frente. Que mais aqui os vídeos, vocês podem dar uma olhadinha, que é explicando isso que eu expliquei aqui agora. E aqui nesse caso, né? Quando o endereço não está no segmento local, está em outro segmento, né? Então, o ARP ele vai fazer o mesmo processo de enviar a solicitação, só que essa solicitação, como é uma rede remota, vai bater no default gate, na porta do roteador, e o roteador vai entregar o endereço MAC dele. Diga assim, rapaz, entregue para mim, mande para o meu endereço MAC, que eu faço o roteamento em caminho.
né? Aquele anterior era no mesmo segmento, então as máquinas, cada uma recebia, desprezava quem não era o dono e o destinatário respondia. Como o destinatário está em outra rede e o endereço MAC só tem importância local, o que a porta do roteador, que é o default gateway da rede, vai fazer? Recebe, responde como se fosse a máquina de destino e diz, mande para mim que eu encaminhe para o destinatário. Aí a máquina vai encaminhar para o default gateway e o default gateway dá o destino final, a informação. Ok? Manda através daqueles saltos que nós vimos até chegar ao seu destinatário. E a cada salto vai trocando os MACs. Ok? Tabelas ARPs, aqui nós temos no roteador, o Show IP ARP vai te mostrar o quê? O que é a tabela ARP? É uma associação de IPs e MACs, né? Como se fosse uma pequena agenda telefônica formada de IPs e MACs, né? E eu também no PC, eu também tenho a tabela ARP, ARP-A no Windows, né? Ele vai te mostrar todas as máquinas que esse PC aqui já aprendeu os MACs, tá? Essa tabela MAC, pessoal, aqui nas máquinas, no roteador, ela é dinâmica. De tempos em tempos, ela não é utilizada, esses endereços eles vão sendo removidos até para não encher a memória, ok? O que mais aqui? Transmissões, falsificação. O que acontece? Numa rede que é compartilhada, a múltiplos acessos, se começar a ter muito ARP, que eles chamam de inundações, tempestades de broadcast, ARP, essa rede ela pode ficar tão lenta, mas tão lenta que o tráfego começa a ficar inviável. Normalmente, quando ocorre essas broadcasts ARPs em excesso, pode haver um loop na rede. Se houver um loop na rede, aí é um outro protocolo que vai resolver, que é o Span Tree protocolo, e em um momento oportuno a gente conversa sobre ele. Aqui é só dando a ideia de que muitas solicitações ARPs podem causar uma degradação da performance da tua rede. Ok? Ele não entra em mais detalhes neste momento. E outra coisa é a falsificação de endereços EMAC. Por exemplo, essa máquina aqui, fazendo o processo ARP normal, solicita qual é o MAC do default gateway, né? Se houver aqui um invasor, alguém que esteja com mais intenções na rede, ele pode responder à tua solicitação falsamente, dizendo ser ele o default gateway, para que você mande as informações que você quer de acesso à internet, para que ele possa ficar capturando. E, obviamente, se ele está capturando alguma coisa que não é para ele, boa coisa ele não está pretendendo, ok? Muito bem, isso é a falsificação do ARP, tá? Verificação de compreensão e tal. Descobertas de vizinhos no IPv6. Existe um protocolo ARP no IPv6? Não, o ARP funciona no IPv4, mas existe uma similaridade na forma de trabalhar do IPv6, tá? Que são as mensagens de descoberta de vizinhos. Então, nós temos basicamente 5 mensagens, né? Mensagem de solicitação de vizinho e mensagem de anúncio de vizinho. Ou seja, eu solicito um vizinho se ele está ativo ou não e tenho a resposta dele, que é o anúncio do vizinho. Eu também posso ter a solicitação de roteador e um anúncio de roteador. Vizinhos, solicitação de vizinho e anúncio de vizinho é utilizada para fazer o papel do ARP, na versão 4, do IPv4. Já a solicitação de roteador e anúncio de roteador é normalmente para atribuição do endereço IPv6. Tá? Ou seja, como é que eu monto, como é que uma máquina, um host, um tablet, como é que ele monta o IPv6 dele? Então, isso aí quem vai determinar é o roteador através do anúncio de roteador e a máquina através de solicitação de roteador. Tá? E redirecionamento de mensagens está fora do escopo deste nosso curso aqui. Então, mensagem de vizinho, trocando mensagens pares entre seus pares no segmento, similar, como eu falei, à ideia do ARP no IPv4. Lembrando, ARP a forma de trabalhar do ARP é unicamente para o IPv4. IPv6 trata com descoberta de vizinhos, mensagens de dispositivo para dispositivo. E aqui nós temos a mensagem para o roteador e do roteador, que é justamente para a definição do Slack, que é o Slack, como queira, que é a forma como as máquinas vão, digamos assim, receber as informações necessárias para montar o seu endereçamento IPv6 num segmento IPv6. Ok? Muito bem. Aqui ele mostra um exemplo, né, que seria justamente do IPv4. Aqui, ó.
Mensagem de solicitação de vizinhos. Ei, quem já tem 2001 0DB8AK1 2.2.11, envie-me o seu endereço MAC. E aí a máquina, né? Ei, 2001 DB8AK de 1.2.2.10. Eu sou 2001 DB8AK de 1.2.2.11. E meu endereço MAC é F8, etc, etc. O que mais podemos ver? Rastreamento de pacotes e tal. Bom, ficamos por aqui. Esse foi o nosso módulo sobre resolução de endereços. Até um próximo momento, ok?